Olha, o que a gente vai analisar aqui não é só a história de um incêndio. Na verdade, é uma verdadeira aula de engenharia, uma aula escrita com fogo e fumaça. Nós vamos mergulhar na anatomia de um desastre que mudou a indústria brasileira e descobrir como uma cascata de falhas, aparentemente pequenas, se alinhou para criar uma catástrofe. Tudo começa na madrugada daquele dia, 8 de janeiro de 1993. Um raio, e de repente um incêndio que duraria 12 horas e se tornaria um estudo de caso fundamental na segurança de processos aqui no país. Mas o que realmente aconteceu e, mais importante, por que aconteceu? Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender o valor do que estava em jogo, a tal joia da coroa. Depois, vamos dissecar a anatomia do desastre, momento a momento. Em seguida, vamos usar o famoso modelo do queijo suíço para ver como cada camada de defesa falhou, investigar as falhas sistêmicas, aquelas mais profundas, e, por fim, extrair as lições cruciais que ecoam até hoje. Bom, antes de a gente ir direto para o fogo, a gente precisa ter uma noção do tamanho do que estava em risco ali. A refinaria de Paulínia, a Replan, não era só mais uma instalação. Ela era, e ainda é, a joia da coroa do sistema de refino brasileiro. A escala aqui, pessoal, é o ponto-chave. A Replan processava quase o dobro do volume da segunda maior refinaria da época. Eram 434 mil barris por dia. Isso representava uma fatia gigantesca do refino nacional. Então, paralisar a Replan não era só apagar o incêndio, significava arriscar um colapso no abastecimento de combustível para o coração econômico do país. Ok, agora sim vamos para o epicentro do evento, o tanque TQ-4725. É exatamente aqui que a cadeia desastrosa de eventos começa. E a gente não está falando de um tanque qualquer, não. É uma estrutura colossal. Um diâmetro de 46 metros. Para se ter uma ideia, isso é maior do que a largura de um campo de futebol. E naquele dia, ele estava na sua capacidade máxima, guardando 15 milhões de litros de óleo diesel. É uma quantidade imensa de energia contida. E aqui vem o ponto crucial, a ignição. Presta atenção, o raio não perfurou o tanque. A vulnerabilidade era muito mais sutil. A descarga elétrica inflamou a mistura de vapores que saía pelo respiro do teto. Essa chama, do lado de fora, se propagou para dentro do tanque, causando uma explosão no espaço de vapor e aí sim, iniciando o incêndio em toda a superfície do combustível. Mas como é que um simples raio se transforma num incêndio de 12 horas? Para entender essa cascata de falhas, a gente vai usar um modelo clássico da análise de risco, o modelo do queijo suíço. A ideia é bem simples, na verdade. Pensa assim. Existem várias barreiras de segurança, uma atrás da outra, como fatias de queijo. Cada uma tem suas falhas, seus furos. O desastre acontece quando todos esses furos se alinham, e aí o perigo passa direto. Vamos ver quais fatias estavam furadas na Replan. A primeiríssima linha de defesa em qualquer sistema de segurança de processo é a prevenção. São as barreiras que deveriam ter impedido o raio de virar um incêndio. Vamos examinar onde elas falharam. Aqui, a gente já encontra duas falhas de projeto fundamentais. Primeiro, a proteção contra descargas atmosféricas era simplesmente insuficiente para a espessura daquele teto. E segundo, a ausência de um corta-chamas no respiro. Esse dispositivo, que é projetado justamente para extinguir uma chama antes que ela se propague, era a última linha de defesa para a ignição externa. Os dois furos estavam abertos. Bom, a prevenção falhou e o incêndio começou. A próxima camada de defesa é a de mitigação, o que deveria ter minimizado as consequências. É aqui que a história fica ainda mais dramática. Isso aqui ilustra um ponto crítico da engenharia de emergência. A equipe de combate achava que estava jogando espuma, mas na verdade era quase só água. A pressão altíssima necessária para a água alcançar o fogo criou uma contrapressão que o sistema de dosagem de espuma não conseguiu vencer. Ou seja, uma falha de projeto hidráulico neutralizou a principal ferramenta de combate. O segundo furo do queijo se alinhou. A virada no combate veio da inovação sob pressão. As equipes abandonaram os bicos tradicionais, que criavam uma espuma leve e que o vento espalhava, e adotaram bicos não aerados, que lançavam a solução em estado líquido, com muito mais força. E para driblar o sistema de dosagem defeituoso, eles enriqueceram a mistura manualmente. Com isso, o fogo foi controlado em menos de 40 minutos. Mas veja bem, tanques mal projetados e sistemas de espuma defeituosos são apenas os sintomas. A verdadeira causa raiz não está no metal ou na hidráulica, mas nas falhas do sistema e na cultura de segurança da época. Esse contexto é fundamental.
Em 1993, a indústria focava muito em integridade mecânica, uma abordagem reativa, centrada em garantir que o equipamento não quebrasse. A ideia de segurança de processo, que analisa o sistema de gestão, a cultura, os fatores humanos, isso só ganharia força anos depois, impulsionada por outros acidentes. E aqui estão as raízes do problema. Uma cultura de segurança que esperava o acidente acontecer para depois reagir. Uma aplicação deficiente de normas de engenharia que já existiam. E uma falta de visão sistêmica que não conseguiu prever como um sistema projetado para salvar poderia falhar sob estresse real. Então, o que a gente pode tirar de um evento que aconteceu há décadas? As lições são, na verdade, atemporais e extremamente relevantes. Primeiro, o custo direto. Em valores de 1993, o prejuízo foi de quase 2 milhões de dólares. Um valor que, corrigido, seria muitas vezes maior hoje. É um lembrete bem tangível do alto custo do fracasso. Então, essas são as 3 grandes conclusões. Primeiro, a engenharia de emergência precisa ser robusta e testada de ponta a ponta. Segundo, as barreiras de prevenção devem ser vistas como parte de um sistema integrado. E terceiro, e talvez o mais importante, a tecnologia não substitui uma cultura de segurança forte e proativa. O incêndio na Replan foi iniciado por um raio, um evento natural. A lição final que fica é uma pergunta que toda organização de alto risco deve se fazer constantemente. Os nossos sistemas e a nossa cultura de segurança estão preparados não apenas para os riscos de ontem, mas para os desafios inesperados do futuro?